Direito ao ponto. Doutor Paulo Feitosa, por aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvinte. E vamos que vamos. Vamos em frente. Doutor Paulo Feitosa, nós tivemos aí um caso que aconteceu. A cantora Ludmilla agora está processando o vereador Rosses, Coronel Rosses, pedindo R$70 mil de indenização, né, por conta da acusação que ele teria feito. Que ele fez a ela. Né? E aí, eu gostaria do seu parecer jurídico, porque o que acontece? Muita gente concorda com o vereador Coronel Rosses, Verdade. dizendo que ela realmente tem o teor das suas letras, das suas músicas, né? Sexualiza crianças, o local onde foi feito não foi apropriado. Muita gente diz que não tem nada a ver, que não, é liberdade de expressão, que ela pode sim fazer aquilo, quem não quiser que não ouça, que não frequente e tal. Aí eu pergunto, qual é o seu parecer jurídico sobre isso? Vamos lá, a gente vai tratar dos fatos e como o direito se porta em relação a esses fatos. Eu não vou entrar na conduta do vereador, porque não cabe a mim. Mas, primeiramente, o que aconteceu? Ano passado, em outubro, o vereador Rosses foi à tribuna e fez um pronunciamento. E acusou a Ludmilla, atribuindo a ela um ato de ela ter cometido um crime sexual contra as crianças. Contra menores de idade, entre outras coisas. O que aconteceu? A Ludmilla olhou e disse, cara, esse comentário é ofensivo à minha imagem, à minha honra, à minha dignidade e também vai me prejudicar perante os meus fãs, perante os meus empresários, perante os meus futuros contratos, entre outras coisas. E aí, a partir daí, ela entrou com uma ação pedindo danos morais, porque tinha ofendido a honra dela, atacado a imagem dela, e uma retratação pública. E aí, vamos ver o que o vereador Rosses ele fez. Ao atribuir uma conduta criminosa à cantora Ludmilla, ele cometeu um crime de calúnia. Lá, no tópico, dentro do Código Penal tem um livro lá, Crimes contra a Honra. E aí lá tem 3, injúria, difamação e calúnia. Difamação é quando eu espalho um boato sobre alguém, fulano é mau devedor. Injúria é quando eu humilho, eu xingo alguém. E calúnia é quando eu atribuo uma conduta criminosa a alguém. O vereador Rossi chegou lá e disse, olha, ela veio a Manaus e ela cometeu o crime de aliciamento de menores. O que é aliciar menores? É quando eu alicio, eu instigo, eu provoco, eu constranjo por qualquer meio de comunicação, rádio, TV, internet, menores a praticar atos libidinosos, que são atos que se diferem quem tem cunho sexual, mas se diferem da constituição carnal. Vamos lá. Ele acusou ela de ter cometido esse crime. E eu entendo que o que o vereador Rosses queria fazer naquele dia, eu entendo isso. Ele estava discutindo uma outra pauta. Estava dizendo, olha, há uma lei municipal. Isso. O objeto dessa lei municipal é o seguinte, a Prefeitura de Manaus não pode fazer a contratação de shows quando esses shows eles fazem apologia, ou seja, eles exaltam crimes como tráfico de drogas, como a violência contra as mulheres, ou como uma hipersensualização. O que ele quis fazer era atacar essa pauta e atacar e dizer, olha, o prefeito descumpriu uma lei municipal. Mas só que você está vendo que o objeto que ele deveria ter atacado deveria ser a contratação, mas não a imagem da pessoa. A partir do momento que eu passo para a imagem da pessoa, que eu ataco a honra, a dignidade dela, eu cometo um crime. Qual é o crime? O crime de calúnia. Aí o vereador pode chegar e dizer, é sempre bom lembrar que a gente passou por um período de ditadura, houve as diretas já, e com o intuito de proteger o pronunciamento de vereadores, deputados de direita, de esquerda, de centro, que foi que se deu uma imunidade, uma proteção às falas dele, para que eles pudessem exercer seu mandato de forma livre. Só que, a partir do momento que eu uso meu mandato para atacar a imagem, a honra, eu abuso, eu extrapolo esse limite legal. E aí a discussão é isso, poxa, mas será que ele estava dentro do limite legal ou ele extrapolou? Ao ver da Ludmilla, quando ele atribuiu essa conduta criminosa de ela ter cometido um crime sexual contra menores, ela chegou e disse, opa, ele extrapolou esse direito dele. Por isso, ele causou um prejuízo à minha imagem e por isso ele tem que me indenizar. Por outro lado, o que a defesa do Coronel Rosses vai dizer? Olha,
Eu não falei nada contra a Ludmilla. Eu estou dentro da minha imunidade parlamentar e eu critiquei a conduta do poder público em contratar um show que tem... Letra de conteúdo sexual, explícito e tal. Exatamente. Então, assim... E aí que cabe ao judiciário agora, mediante as provas que serão trazidas aos autos, ver quem está certo ou quem está errado. E aí o que eu fiz? Ontem eu opinei e deixei bem claro. Gente, nenhum direito é absoluto. A gente estava conversando ainda há pouco por isso. Eu não estou relativizando o direito. Se nem direito à liberdade de expressão, que agora é um direito que é muito questionado, é absoluto, e o direito de liberdade de expressão traz dentro da gente aquela sensação de liberdade, de eu poder me expressar. Imagina os demais direitos. Por exemplo, o direito de ir e vir, em determinadas situações, ele é diminuído, ele é cerceado, com o intuito de proteger a população. Então, nessa hora de conflito de direitos, o que vale é o bom senso. E eu analisei a petição inicial da cantora Ludmilla com base nas decisões recentes dos tribunais superiores. E com base nas decisões recentes dos tribunais superiores, o que diz? O que os tribunais superiores, em casos parecidos, já disseram? Olha, disseram o seguinte, que o vereador, ele se excedeu. E ao se exceder, ele abusou de um direito legítimo. O que é abusar? É extrapolar. Eu passei daquele limite e eu acusei a imagem. Entendo. A partir daquele momento, ela, com base nesses julgados, ela pede uma indenização e uma retratação pública. Que, às vezes, eu acho que... Eu até entendo o caso dela por ser uma figura pública, mas muitas das vezes a gente pode, numa conversa, resolver isso. Poxa, aquela sua conduta me prejudicou. Você poderia consertar? Se você falou por meio do Instagram, conserte via Instagram. Se você falou por meio da TV, você vai falar por meio da TV. Você vai consertar aquela situação. E eu vou te dar um exemplo agora, recente. Recentemente, foi atribuída a uma cantora que estourou aqui, fez um show gigantesco aqui em Manaus, a ausência dela, porque ela faltou um compromisso, porque ela não tinha comprometimento com a cidade. Aquele fato abalou... A gente falou disso aqui até. Aquele fato abalou a cantora passou mal. E aí ela questionava, poxa, mas teve algumas pessoas que levaram isso à internet. E aquele ato, hoje qualquer coisa, qualquer vacilo, ele viraliza. E a imagem das pessoas pode, às vezes, anos de construção de uma imagem, pode ser destruído em segundos. E é isso que eu acho que a cantora quis proteger. Ela quis proteger a imagem dela perante os fãs e aos futuros contratantes dela. Não estou dizendo que o Coronel Rossi está errado. Só que eu acho que ali, talvez, ele tenha pesado a mão de forma equivocada. O que ele queria atacar era contratação. E é uma lei do vereador Sabino, salvo engano. Então, eu acho que o grande desafio da justiça nesse sentido, para esse caso específico aí, vai se analisar se ele só criticou o uso do dinheiro público, né, para a contratação dessa artista, que tem letras realmente, como o doutor falou, né, que são hipersensuais, né, que tem, enfim, quem vai lá sabe... Conotação sexual. Tem a conotação sexual, né? Então, eu acho que a justiça vai analisar isso, né? Se ele criticou o uso do dinheiro público ou se ele realmente atacou a honra da cantora, né? O que aí... como o doutor falou, né, do direito, é conflito de lei com lei, né? Porque tem imunidade parlamentar, mas também porque o vereador tem o dever de fiscalizar, mas também tem esse crime contra a honra, enfim, tem que ser pesado, não é isso, doutor? Eu posso usar essa expressão, é um balaio de gato? Sim. É um balaio de gato. Por que um balaio de gato? É porque são vários direitos conflitando. Isso. E assim, hoje a gente vive numa sociedade extremamente polarizada. E eu entendo que as pessoas abracem um lado e abracem o outro. Mas no meio a gente tem que encontrar uma solução que seja pacífica para a harmonização da sociedade. Eu espero que vocês tenham entendido e é sempre bom lembrar. Gente, o crime mais comum de acontecer hoje em dia são crimes contra a honra. Porque a todo tempo você pode ter um descuido, ofender e xingar alguém, ainda que não fosse essa a sua intenção, mas a pessoa, ao se olhar no espelho, pode se sentir humilhada, ou você pode acabar com a boa fama de alguém, ou até numa brincadeira, que as pessoas podem dizer que é uma brincadeira inocente, mas nem sempre é, atribuir uma conduta criminosa a alguém. Então esse cuidado é para que as pessoas lá na frente não venham perder benefícios penais por uma besteira, por uma leseira, por algo muito pequeno que poderia ser resolvido até numa conversa. Certo. Então, fica aqui a dica do dia e eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tá certo. Obrigado, doutor Paulo Feitosa. Um bom dia. Bom dia, gente.